Olá, eu sou Engenheiro Oliveira e hoje eu trago um tema que com certeza vai ser muito útil e esclarecedor para você. E com certeza no final deste vídeo nunca mais olhará para uma obra da mesma forma, quer seja a sua ou de outra pessoa. Hoje eu vou te falar sobre o custo real de uma obra. É muito dinheiro, caro ou barato? E para te ajudar a entender este conceito, este tema, eu vou te responder duas perguntas. O que é uma obra cara e uma obra barata? Uma obra gasta muito dinheiro? E antes de te responder, você precisa entender o seguinte: caro ou barato? Começo por dizer que nenhuma obra custa caro ou barato. Ela custa o que custar. E o mesmo vale para o barato. Se você tem um projeto e pretende executá-lo, este projeto com certeza passou por um processo de tomada de decisões que resultou no conjunto de informações que você tem em peças desenhadas e em peças escritas. Informações como tipo de parede a usar, tipo de acabamento, tipo de rede elétrica, tipo de rede hidráulica, tipo de rede de esgoto. Uma série de decisões foram tomadas e resultaram na informação que você tem em projeto. Se você tem um projeto e pretende executá-lo, esse projeto com certeza passou por um processo de tomada de decisões em que participaram você e o seu projetista e tomaram decisões relativamente a tipos de paredes a usarem, tipos de acabamento, tipo de rede elétrica, tipo de rede de distribuição de água potável, esgoto, a forma, o acabamento, o estilo e a estética da fachada, entre outras mais. Todas estas informações geram informações que são importantíssimas para a criação do orçamento da obra. Informações como tipo de material, quantidade de material. E dali tem a técnica construtiva e, com isso, a técnica a usar, a técnica da mão de obra. Todas estas decisões geram informações como tipo de material e a quantidade deste material. E estas informações, por sua vez, geram as informações referentes à técnica construtiva e, ligada a isso, a mão de obra necessária para aplicar este material. Por exemplo, a aplicação de um piso em resina epóxi não é igual à aplicação de um piso em cerâmica comum, e a aplicação de um piso em cerâmica comum não é igual à aplicação em madeira. Cada material tem a sua especificidade e por isso uma mão de obra diferente e específica para esta execução deste material em específico. E você tendo estas informações, ou seja, o seu projeto que vai gerar estas informações, você consegue ter um orçamento que diz exatamente o quanto vai custar a sua obra. Tudo isso antes mesmo de lançar uma pedra sequer, antes mesmo de gastar um bloco para a construção de uma parede na sua obra. No entanto, se você não adquirir um orçamento para a sua obra, ou no mínimo dos mínimos, uma mapa de quantidades da sua obra, não quer dizer que o custo vai mudar. Estas quantidades vão ser exatamente as mesmas. Se você pretende executar a sua casa exatamente conforme o projeto, terá que comprar aqueles materiais naquelas quantidades, terá que pagar a mão de obra para aplicar aqueles materiais e o preço não vai mudar só porque você não sabe de antemão. O preço será sempre o mesmo. E isso é independente da forma como você vai levar a sua obra, como você vai construir a sua obra. O preço não vai mudar só porque você não sabe. De repente o pedreiro não vai cobrar mais caro ou barato pela mesma quantidade de trabalho se você não sabia antes. O que vai acontecer é que você, por não saber, não vai estar preparado para aquela informação, não vai estar devidamente informado sobre tudo que envolve a execução da sua obra. E quando você chegar ao final da obra, o somatório de todos os gastos que você fez é realmente quanto custou a sua obra, levando em conta todas estas informações que eu lhe dei aqui, como o projeto, os tipos de materiais, a mão de obra e até a forma construtiva. Ou seja, só por você não saber antes, não quer dizer que ela vai estar mais cara ou mais barata. Não, ela vai custar exatamente aquilo que custou pelas decisões que você tomou no processo de criação do projeto da obra e durante a execução da obra propriamente dita. E deixa-me que lhe diga que uma estratégia de execução de obra errada, ou pelo menos diferente daquilo que serviria aos seus interesses, vai gerar um orçamento maior do que o outro. Ou seja, se você usar uma técnica construtiva que não favoreça seus interesses, vai realmente ficar mais cara em relação a alguém que usou uma técnica, um processo de construção que favoreça ao seu. Então, quando você for comparar obras similares à sua, pode realmente ter uma diferença, mas é exatamente por essa decisão que você tomou. Por exemplo,
Nós temos vídeos aqui no canal em que nós falamos sobre isso. Um processo de construção por partes, apesar de ser mais fácil e mais aliviante no bolso, é realmente muito mais caro, porque você vai estar a pagar por trabalhos em cada momento da sua obra, em vez de pagar por um conjunto de trabalhos de uma única vez. Alguém que constrói a sua obra em grandes blocos de uma vez, ou de uma vez toda, do 0 até o 100, por exemplo, vai realmente pagar muito menos do que alguém que vai construir por partes. No entanto, a obra ainda assim vai custar o que custar, isto pelas decisões que você tomou no processo de preparação da obra, no processo de execução da obra. Então, como eu disse no princípio deste ponto, uma obra não é nem cara nem barata, ela custa o que custar. E o segundo ponto, muito dinheiro ou pouco dinheiro. Apesar do conceito de muito dinheiro, pouco dinheiro também ser relativo de pessoa para pessoa, ele também é relativo ao objeto de compra. Por exemplo, um tijolo comum a 1000 kwanzas por unidade é muito dinheiro e você certamente duvidará desse preço, não importando o estado da sua conta bancária. Então, aplicando esta mesma lógica a uma hipotética casa com rede de chão, primeiro andar e terraço, 4 quartos suíte, anexo, tudo isso em 500 metros quadrados, construídas a menos de 10 milhões de kwanzas em 2024, em comparação a outras casas do mesmo tipo, dimensão e especificidade, realmente está muito barato. Mas estes 10 milhões para uma T2 modesta de uns 200 metros quadrados já parece mais de acordo. Nota que os 10 milhões não mudaram, o objeto de compra mudou. 10 milhões de kwanzas ainda é uma quantidade relativamente alta de dinheiro, mas comparado ao item que vai comprar, ela já parece muito mais barata ou cara. Dito isto, uma obra sempre vai levar uma quantidade alta de dinheiro. Então isso não deve ser um problema, não deve ser uma questão em nenhum dos casos. O que deve ser uma questão é se o valor que você tem, a quantidade de dinheiro que você tem, chega para construir o que você quer. E caso não chegue, você pode e deve, na verdade, fazer reduções inteligentes e bem direcionadas à sua casa, ao seu projeto. Você pode e deve fazer reduções inteligentes ao orçamento para adaptar a casa, a sua obra, ao seu bolso. Reduções como alteração do tipo de material para o piso, tipo de pintura, tipo de método construtivo, ou até a forma como vai construir, se vai ser por partes, se vai ser por administração, se vai contratar um engenheiro ou um arquiteto para ficar à frente da sua obra. Independente do que seja, você pode alterar o seu orçamento, alterar a técnica construtiva, alterar o processo construtivo para adaptar ao seu bolso e lhe entregando assim a sua casa de acordo com a sua limitação financeira. O custo de uma obra é uma informação que você pode ter antes mesmo de iniciar a obra. Se você tem um projeto, e se você não tem, eu recomendo que você tenha um projeto. Então, se você tem um projeto, você tem as informações todas, as condições todas para ter um orçamento, para saber o quanto vai lhe custar aquela obra. E, nesta mesma fase, fazer uma série de adaptações e reduções ao seu projeto, de modo a alinhá-lo com a sua limitação financeira. E se de repente você levar o processo todo até o projeto final, o seu projeto executivo, e descobrir que o orçamento não está de acordo, é um erro que você cometeu, na verdade, porque deve contratar um projetista com ênfase no custo. Ou seja, o projetista que contratar, e nós já temos vídeo no canal em que falamos sobre isso, deve levar desde o início a informação do limite do teto para esta construção. Assim, ele tem as informações necessárias para tomar e guiá-lo pelo processo de tomada de decisões que gerarão um projeto adaptado aos seus custos. Então, como saber de antemão é tendo um projeto devidamente preparado à sua medida e dali um orçamento. Estas informações vão lhe permitir se preparar muito melhor, de forma adequada para aquilo que virá a ser um processo importantíssimo na sua vida. Então, voltando às questões do princípio deste vídeo, o que é uma obra cara ou barata? Uma obra cara é uma obra que custou mais do que a previsão no orçamento. Ou seja, tinha um valor estimado no orçamento e ela foi um pouco para cima. Esta obra está cara, sim, ela está cara em relação a este referencial. E o motivo deste dinheiro a mais deve ser investigado por você e pelo seu construtor para saberem onde gastaram a mais do que deviam. E uma obra barata é exatamente o oposto de uma obra cara, ou seja, uma obra em que se gastou menos do que se previa no orçamento. Então ela é barata em relação a este referencial. Nota que a obra sempre vai custar o que custar.
mas ela vai estar cara ou barata em relação a este referencial. Uma obra gasta muito dinheiro ou pouco dinheiro? Em palavras cruas, nuas e simples, uma obra gasta muito dinheiro. Apesar do conceito de muito ou pouco dinheiro ser relativo, não há como escapar ao facto de que obras geralmente consomem quantidades relativamente altas de dinheiro. Independente do facto de que o conceito de muito ou pouco dinheiro ser relativo de pessoa para pessoa, ainda é sim plasmado comum que obras consomem uma quantidade relativamente alta de dinheiro. O quanto exatamente você só saberá se tiver um projeto e um orçamento. Então, agora você sabe o que uma obra realmente consome uma quantidade relativamente alta de dinheiro, que ela não é nem cara nem barata, ela custa o que custar. E para você se preparar melhor, deve ter um projeto e um orçamento. E o fato de você não ter essas informações desde o princípio, ou um projeto, ou um orçamento, não altera o quanto ela vai custar. As suas decisões vão gerar o custo desta obra. E foi isso. Eu sou o Engenheiro Oliveira e foi mais um vídeo aqui no canal de dicas de construção residencial em Angola. Para mais vídeos deste tipo, subscreva o canal e ative o sino das notificações para não perder mais nenhum vídeo, e partilhe este vídeo com outras pessoas que acham que precisam dessa informação nas suas vidas, para que não cometam estes erros, para que aprendam como realmente se constrói, como realmente construir sem estresse e livre de problemas e dores de cabeça. Muito obrigado, até o próximo bloco.